Então, ele diz assim, mais ou menos, que quando um homem se levanta, toda a humanidade se levanta. Mas quando um homem cai, toda a humanidade cai com ele. Então, nós não podemos pensar naquelas mães da guerra, naqueles filhos da guerra, em todas naqueles inocentes que lá estão, e supor que não nos cabe nada, né, nesse latifúndio que é a terra. É aquela dor deles, é a nossa dor. Então, às vezes, nós ficamos aqui, na nossa redoma, às vezes com espinho no dedo, e esse espinho nos faz clamar a Deus. Clamar o nome de Deus é em vão, porque é em vão. Porque vocês imaginem se nós temos o direito, nós que vivemos aqui. Por enquanto, né? Por enquanto, pelo menos. Nessa ilha de paz, se nós podemos, de alguma forma, supor que nos caiba qualquer tipo de clamor, a gente reclamar do calor, né? Reclamar do frio, reclamar que isso, aquilo não deu certo, não é? Que eu perdi um avião, que não sei o quê. Olha, como que nós vamos cristalizando o nosso centro das emoções. Como que nós vamos pensar em abnegação, em devotamento? Né? Uma vez, um filósofo que já morreu no Brasil, ele disse assim, que ele era rico, tinha dinheiro, e ele, um dia saindo do cinema, ele viu uma pessoa pedindo comida na rua, e ele então foi, deu a comida, e de repente teve um insight, né? E aí, ele naquela noite, ele disse que ele simplesmente não dormiu, porque ele pensou assim, como que eu posso dormir? Eu dei aquele prato de comida para aquela pessoa, mas também está frio, tanta coisa, e quantos outros, como que eu posso dormir, né? E desde então, ele se tornou um expoente na luta do combate à fome, né? Combatendo a fome mesmo, a fome do corpo. Né? Nós vemos espíritas falando da fome da alma, da fome não sei do que, mas tem a fome do corpo, que está aí na nossa porta. Então, é isso. Às vezes nós não nos damos conta das bênçãos que temos, né? Nós não contamos as nossas bênçãos. E tem também um texto muito belo no livro, o maior milagre do mundo. O maior milagre do mundo. Esse livro, ele tem dentro dele tem uma carta para Deus. Carta de Deus para você, né, para mim. E nessa carta tem um momento que Deus fala para quem está lendo, né? Nunca se esqueça de contar as suas bênçãos. E nem de proclamar a sua raridade. Pararam para pensar? Nós contamos as nossas bênçãos, né? Nós já paramos para meditar o quanto somos raros, né? Somos únicos. Então, Jesus, porque é o Espírito da verdade, né? Jesus, então ele fala isso, né? Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, divisa, por limite, e sereis fortes.
porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Caridade e a humildade vos impõem, é uma imposição. São deveres. Mas nós só vamos conseguir enxergar isso se nós conseguirmos galgar a plataforma da humildade. O orgulhoso não vai conseguir enxergar isso. Ele vai sempre fazer análises muito racionais, né? E o devotamento e a abnegação não estão no nosso raciocínio. Aí ele diz assim: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Resignação, que é o consentimento do coração. O sentimento do dever cumprido. Então, qual o dever? Senão a tarefa que nós planejamos para nós mesmos. Se não trilhar o caminho das nossas predestinações. Se não cumprir a nossa missão na Terra, a nossa missão nesse mundo. E qual é a nossa missão? Nós temos que nos esforçar todos os dias para termos essa compreensão. O que é que nós viemos fazer aqui? Mas, para que nós possamos saber o que é que nós viemos fazer aqui, nós temos que olhar no entorno, ter atenção e fazer a seguinte pergunta: o que, onde eu estou, onde Deus me plantou, nesse ambiente, no local onde eu estou, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito? E dentro do que precisa ser feito, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, se algo precisa ser feito, e se eu posso fazer, se eu tenho esse poder, se eu tenho essa habilidade, se a vida me deu essa vocação, porque vocação, gente, é habilidade, é capacidade de fazer. Vocação não significa necessariamente gostar de fazer algo, mas é algo para o qual a vida te habilitou. Você se preparou para aquilo, a vida te deu esse talento, é um talento que você tem. Então, se eu posso fazer isso, é meu dever fazer isso. E eu tenho que fazer. É diferente se precisa ser feito e eu não posso fazer, eu não tenho poder, né? Porque deve ser feito, mas eu não posso, então tudo bem. Mas essa análise, ela tem que ser honesta. Ela tem que ser feita com humildade. Porque se ela for feita com orgulho, eu falo assim, não, isso aqui não é para mim. Eu lavar a louça? Não vou lavar a louça. Vou limpar chão. Imagina André Luiz, gente. André Luiz demorou um pouquinho para aprender, né, qual era a tarefa dele lá. Ele chegou lá e ele ficou achando que ele ia ser médico em nosso lar durante um longo tempo, mas ninguém falou para ele que ele não ia ser médico. Mas, de repente, ele pedia trabalho, mas ele, no fundo, porque queria ser trabalho de médico, né? Aí, depois ele foi vendo, foi prestando atenção, né? Os amigos foram dando dicas, né? E teve um momento que ele estava nas câmaras de retificação, lá ele ainda estava acompanhando as pessoas, olhando ali, né, vendo, aprendendo alguma coisa, quando alguma daquelas almas começa a vomitar e o chão fica sujo. E eram poucos os trabalhadores. Gente, os trabalhadores são poucos em todo lugar. E aí ele, então, olhou para um lado, olhou para o outro. O que ele fez? Ele foi limpar o chão. E aí ele se deu conta que aquilo precisava ser feito, ele podia fazer, então ele foi fazer, era aquilo que ele tinha que fazer, ele ficou fazendo aquilo durante muito tempo, sabe-se lá quanto tempo, né? Então, o sentimento e quando então nós nos alinhamos com a nossa missão, por mais que tenhamos uma gênesis
que seja ela qual for, de doença, disso, daquilo outro, que a doença venha, nós vamos encontrar o caminho da nossa cura. Seja com medicamentos, seja com pessoas, seja com a palavra, seja com o diálogo é curador, enfim, nós vamos encontrar o caminho, porque nós vamos nos alinhar com a nossa tarefa. Olha aqui, ó, nós vamos repousar. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Resignação é o consentimento do coração, ou seja, aceitação, né? Aceitar. Por isso que ele continua falando, ó, o coração bate então melhor. Claro, porque a resignação é quando o coração consente. E o que é que nós temos no nosso coração? No nosso coração está gravada o nosso planejamento espiritual. Está gravado o que nós viemos fazer na Terra. Por isso, ouvir a voz do coração, né? Se o coração consente em algo, às vezes a nossa razão, ela simplesmente obedece, que a circunstância impõe, né? Você faz uma análise, um raciocínio, né? Tá lá, a obediência é o consentimento da razão. Então, nós obedecemos. Mas a resignação é o consentimento do coração. Olha como o Espírito da Verdade, ele coloca as palavras certas, não está faltando nenhuma palavra nesse texto. Nenhuma. E aí, então, aceitando, o coração bate, então, melhor. Às vezes, vem uma ocorrência inesperada e o nosso coração, ele acelera, porque nós somos colocados à prova. Então, é evidente que nós vamos tentar solucionar, mas quando a situação nos foge ao controle, quando nós não temos nada que possamos fazer, então, aí nós temos que consentir com aquilo, né? Resignar. O coração bate, então, melhor. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Acabam os desmaios. A alma se forra aos desfalecimentos. A ansiedade diminui. Porque muitos desfalecimentos têm a ver com a ansiedade e a queima, né, de glicose, e a pessoa, a pressão abaixa, desmaia. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, o Espírito de Verdade, 1863. Então, nós terminamos aqui o capítulo 6, né? Na nossa próxima reunião, nós vamos falar sobre bem-aventurados pobres de espírito, nós vamos entrar nas bem-aventuranças, mas realmente esse capítulo 6, ele é belíssimo, né? Então, vamos pedir aí para nossa